Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, participe com a gente, escreva sua mensagem ali no nosso chat, deixe o seu recado que ao longo do programa a gente vai olhando ali as mensagens que vocês escrevem, na medida do possível, é claro, né? E algumas até a gente consegue responder ou mencionar aqui no ar. Curta nosso vídeo no YouTube, porque isso também ajuda muito. Esse likezinho ali que você dá no vídeo impulsiona o nosso programa, assim mais pessoas conseguem assistir o Sem Rodeios, acompanhar, a plataforma entende a relevância aí do programa e distribui para ainda mais gente. Você também pode ajudar compartilhando o link do programa aí com seus amigos e familiares para que eles também assistam aqui a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube, não custa nada. Você ainda consegue ativar as notificações e receber um aviso toda vez que a gente entrar no ar. Então faça a sua parte, é rapidinho, dá aquele like ali, ó, que isso ajuda bastante. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, aproveita essa chance de fazer assinatura por R$ 1,90 por mês durante 6 meses. É isso que você ouviu, hein? R$ 1,90 por mês durante 6 meses para ser assinante da Gazeta do Povo, e os assinantes têm acesso irrestrito a todos os conteúdos que estão lá no nosso site. Então não fica de fora dessa turma aí de assinantes da Gazeta do Povo, porque são também os assinantes que ajudam a financiar e a manter a nossa programação aqui no YouTube. A gente está ao vivo a partir das 7 horas da manhã, diariamente. Então, faça a sua parte, contribua e se torne assinante da Gazeta do Povo. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem também o QR Code na tela. Você aponta a câmera do seu celular e vai ser direcionado para essa página. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai continuar falando sobre a censura prévia aí que o STF vai entender, né, vai impor às redes. Então, sem decisão judicial, as redes sociais vão poder fazer censura prévia. A polícia prende condenado pelos atos do 8 de janeiro que estava foragido na Argentina e o STJ derruba a condenação de Ala dos Santos por calúnia. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos começar então com Jorge Serrão. Bem-vindo, Serrão! Porque o STF aprovou, né, por 8 votos a 3, aí a tese que obriga as plataformas digitais a removerem imediatamente conteúdos classificados como condutas antidemocráticas, mesmo sem ordem judicial. A gente vem falando disso há alguns dias já aqui no programa, né, Serrão? E ninguém esperava nada diferente desse julgamento aí do STF, mas de qualquer forma a gente tem que reforçar a importância, né, do que significa uma decisão como essa, né, Serrão? Bem-vindo. Pois é, saudações, Rossana, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Então vamos lá, vamos começar na veia. Vou falar de uma conduta antidemocrática e quero ver quem vai removê-la. Vamos lá. Hoje a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, seu setor ambiental, encontrou 14 corpos em uma mata. Sim, esses corpos são da ditadura. Mas você está pensando que é da ditadura militar, aquela que vigorou de 64 a 1985? Não. São da ditadura do crime institucionalizado que domina o Brasil. E aí, quem é que vai remover esse conteúdo autoritário que está dominando o Brasil? O crime. Deveria ser a polícia, o judiciário, mas não. Parece que o nosso corpo judiciário no Brasil está muito mais preocupado com possibilidades de restrição à liberdade de expressão do que efetivamente de fazer justiça e cuidar do que está afetando realmente a vida dos brasileiros. O problema não é a rede social. Nosso problema é a rede do crime. Essa rede está acabando com o Brasil. São uma média de 45 mil brasileiros assassinados barbaramente por ano. Outros 50 desaparecem em média. Ano passado foram 85 mil que sumiram. E agora em São Paulo começa a aparecer uma parte infinitésima disso aí. 14 corpos encontrados pela Guarda Municipal, vítimas do crime. Quem eram essas pessoas? Isso é importante para o Ministério Público? Para a Justiça, para o Judiciário, para o Supremo, para os brasileiros, para os políticos?
Hã? Pois é. E aí, a censura. O que o Supremo decidiu é que é possível relativizar, terceirizar a censura. Vamos deixar bem claro, para não cometer nenhuma notícia falsa, ou como eles gostam de dizer, fake news, porque se você fizer isso pode ser removido. Então, vamos falar a verdade bem nua, crua e objetiva. O Supremo não votou por censura. O que o Supremo decidiu é que pode haver, sem que o Supremo admita isso, uma censura terceirizada. Porque vamos lá, a rede social, quando ela tem a possibilidade de tirar um conteúdo, ela está praticando uma censura a posteriori. Se a rede social tem medo de publicar alguns temas ou ver veiculado em sua rede alguns temas que podem gerar para ela processo, e os temas serão listados na decisão final do Supremo Tribunal, que ainda será publicada, ela promove censura prévia. A Constituição brasileira não permite censura. É isso? Certo. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu isso. Certo? Certo. Agora, o que acontece com a decisão de ontem, relativizando, meio inconstitucional, é isso? O Marco Civil, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, então não precisa de decisão judicial para que a rede faça a retirada do conteúdo. Aí ela pode fazer por vontade própria, praticar a censurinha por cautela ou por forçação de barra, ou pode atender a uma notificação extrajudicial, a uma reclamação que faça ela remover o conteúdo. Vamos lá, imagina o que vai acontecer nas eleições. Nas eleições, uma determinada facção política, estou falando de facção política, tá? Não estou falando da criminosa, não. Uma determinada facção política não concorda com aquela publicação que está ali. O que ela faz? Vai fazer a notificação para mandar tirar. E a rede? Vai fazer o quê? Vai tirar? Bom, talvez tenha que tirar, porque ela vai ter que obedecer a uma determinação, a uma interpretação suprema. Mas, vamos lá, a empresa dessa rede social é uma empresa que tem a sede num lugar chamado United States of America, também conhecido lá em São Gonçalo como Estados Unidos da América. E lá a Constituição é claríssima, o presidente também, useira e vezeira em repetir isso, tem que respeitar a liberdade de expressão. E pode haver sanção para quem não respeita a primeira emenda da Constituição americana. A empresa americana vai obedecer a quem? Ao seu país sede ou ao Brasil tupiniquim que relativizou a liberdade de expressão? A quem ela vai responder? São respostas que na frente a gente vai ter que cobrar e ver o que vai acontecer. A tendência é que, no Brasil, a empresa seja obrigada a seguir a norma brasileira. Afinal, o Brasil tem soberania para editar as suas normas. Certo? Certo, mas a norma brasileira tem uma outra norma brasileira também, uma tal de Constituição. E dentro dessa norma tem uma interpretação dela, chamada ADPF 130 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não pode haver censura. Então, como é que pode haver censura se a Constituição diz que não pode, se a ADPF do Supremo também diz que não pode, mas agora tem uma decisão que permite relativizar a censura? Como é que a gente fica? Eu peço a minha internação num hospício, né? Que eu fiquei maluco. Você também pode pedir a sua, talvez não tenha vaga para todo mundo no hospício, né? No manicômio juristocrático tupiniquim, talvez não tenha vaga para todo mundo que queira pedir internação por lá. Mas a situação nossa hoje é essa: precariedade da liberdade de expressão. Por isso que domingo você tem duas obrigações. Se você é de São Paulo ou de outro estado e puder, vá à Avenida Paulista pedir justiça. O Brasil precisa de mais justiça e talvez menos judiciário fazendo coisa errada. É isso. Isso tem que ficar muito claro. E o Brasil também precisa de respeito ao Estado de Direito, à democracia e aos valores da Constituição. Se a Constituição diz que não pode haver censura, não pode haver censura. Ninguém tem o direito de praticar censura no Brasil. Ninguém. Ninguém com N maiúsculo. Ninguém com N de nada. Não pode. Então, a questão é essa. Então, vá protestar.
Se você não puder ir protestar, não puder vir a Paulista, assista a cobertura que a Gazeta do Povo fará a partir de 13h. Lucas Saba e eu estaremos cobrindo mais essa manifestação em defesa de algo legítimo: justiça para o Brasil. Nunca precisamos tanto de justiça. Aqueles 14 corpos encontrados na mata, esses daí já morreram, não vão poder pedir justiça para ninguém. Lamentavelmente, é isso. Vamos ouvir agora André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília, para a gente continuar falando desse assunto, né? Que a gente não se cansa de trazer aqui o que significa essa decisão do STF, né, Marcília? Bem-vindo. Tudo bem, Rosana? Boa tarde a você, Serrão, toda a audiência, Luci, que acho que vai estar conosco hoje. E veja só, o que aconteceu na regulação das redes? O que aconteceu é que tudo que a gente chamava até agora de absurdo, censura, arbítrio, sacanagem, malandragem institucional, agora está valendo como lei, como força de lei. É isso, o que mudou é que vai continuar do jeito que estava, só que com a chancela de que nós agora temos isso como uma regra. O Supremo cria a regra, legisla, e legisla de que maneira? Bom, ele passa a ter a possibilidade de impor às plataformas o dever de retirar do ar, sem decisão judicial, sem qualquer pedido, conteúdos que tenham a ver com conteúdos antidemocráticos. O que isso quer dizer? Não faço a menor ideia. Hoje em dia quer dizer qualquer coisa. E a lei que regula isso é super recente e está sendo empregada para criminalizar boa parte das pessoas envolvidas no processo do golpe. Veja, só para você ter uma ideia, o crime o tipo penal do crime de antidemocracia, ele pressupõe grave violência. Grave violência. Imagina se a grave violência pode vir da fala. Então, o mesmo raciocínio que eles estão utilizando para condenar o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é dizer que pela fala eles tentaram derrubar o Estado, eles vão agora utilizar para as redes. Da mesma forma que tentar derrubar o Estado pela fala está levando o Bolsonaro e o bolsonarismo para a cadeia, pelo STF, eles vão fazer com que todo mundo que nas redes sociais fale qualquer coisa sobre o Estado, que foi o que eles dizem que o Bolsonaro fez, com lives, questionando urnas, questionando o processo. E daí? Qual o problema de você questionar a urna? Não pode? A urna é sagrada? É a arca da aliança? É um absurdo. Óbvio que você pode questionar tudo numa democracia. Só em democracias frágeis, fracas, amedrontadas, é que você não, e assustadas, é que você não pode questionar nada. Só com pessoas muito inseguras é que não admitem serem questionadas. Só pessoas muito fracas e muito frágeis é que não permitem o questionamento. E se a nossa democracia é muito fraca e muito frágil, a culpa é dos ministros e não de quem questiona. Bom, mas muito bem, do mesmo jeito que estão usando, dizendo que o Bolsonaro e o bolsonarismo usaram a violência da fala para questionar o Estado e, portanto, deram com isso um suposto golpe, ou tentaram dar, esse mesmo raciocínio vai ser usado agora para condenar você, que está aí se manifestando nas redes sociais. Então, os conteúdos que as plataformas vão tirar sem ordem judicial, sem pedido, sem notificação, sem nada, vão ser obrigados a tirar, são conteúdos antidemocráticos, conteúdos de terrorismo, que também não serve para nada, porque ninguém sabe o que é terrorismo aqui no Brasil, tudo é terrorismo e nada é terrorismo. Conteúdo discriminatório, o que é isso? Bom, o Léo Lins que nos responda. O Léo Lins está condenado a 8 anos por discriminação por fazer piada. Então imagina só se fizer uma piada que eles entendam como discriminação, pronto, também o conteúdo não fica. Hoje o Léo Lins, não é que ele seria punido, ele não existiria. Ele não poderia existir nas redes sociais. Então, conteúdos discriminatórios e alguns conteúdos que aí realmente fazem sentido a serem retirados, como, por exemplo, crimes sexuais, tráfico de pessoas, pornografia infantil, mas isso as plataformas já retiravam por conta das suas políticas internas. Então, esse é o grande perigo. E outra, a gente tem aqui uma tese Kinder Ovo. A gente vai ter um acórdão Kinder Ovo. Né? O que isso quer dizer? Que vai haver uma surpresa.
Qual é a surpresa que vai estar dentro desse acordo? É que a gente não sabe qual é o tal órgão que vai fiscalizar as plataformas. E vai ter que ter. Vai ter que ter um órgão fiscalizador, porque, veja bem, se as plataformas estão obrigadas a tirar esses conteúdos, senão elas serão punidas, e se elas não tirarem, quem que vai punir? Ninguém, porque não tem mais ordem judicial. Quem vai punir? Então teria e terá que ter um órgão fiscalizador, só que eles não nos contaram qual vai ser. E aí isso vai aparecer nesse acordo de surpresa. Vamos descobrir na hora. Então é assim que foi feita a regulação, foi feita de qualquer jeito, foi feita de qualquer forma. Acabei de ouvir agora na imprensa, sempre naquele tipo de imprensa, dizendo que essa reunião fechada foi uma loucura, teve que os ministros bateram boca e etc. Quer dizer, uma regulação feita a portas fechadas. Eles regularam as redes sociais num almoço dentro da sala da presidência do STF. Não foi na nossa frente, não foi sob os holofotes. Não foi de uma maneira que nós pudéssemos saber o que cada um pensa, o que cada um diz e o que cada um acredita ali dentro. Regularam as redes sociais escondidos do povo. É um absurdo o que está acontecendo, ou o que aconteceu, mas é isso que está acontecendo há 6 anos nesse país, desde o início dos inquéritos das fake news. Então o que vai acontecer, Rosana, é o seguinte: nós teremos a mesma censura de sempre, só que agora a gente vai ter que chamar isso de nossa realidade. Não dá mais para a gente olhar e falar assim, isso daí é que o ministro está completamente louco. Não, o ministro está respaldado na legislação que eles fizeram. O STF legisla mal, censura, nos impõe uma rede social absolutamente autoritária daqui para frente. As redes sociais, se ficarem no Brasil, vão ficar aqui amedrontadas. E essa é a realidade que nós teremos nas eleições do ano que vem. Imagina só o que não vai ser. Vamos ouvir agora a Júlia Luci. Seja bem-vinda, Júlia. Quero saber a tua opinião aí sobre essa decisão do STF. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, querido André. Boa tarde, querido Serrão, a nossa maravilhosa audiência. É uma decisão que crava, de fato, que vivemos já numa ditadura. Não há outra forma de classificar essa decisão que foi feita, porque a gente tem 2 problemas centrais. Primeiro, porque há um desrespeito completo da Constituição Federal. E ditadura acontece por diversos motivos, mas um deles é exatamente quando você não vê o respeito à ordem institucional definida pelo órgão competente, que é o Congresso. Então, o Congresso, o Poder Constituinte, o Congresso Constituinte, quando fez a Constituição de 1988, colocou como cláusula pétrea, está lá no artigo 5º, das garantias e liberdades individuais. O artigo 5º, ele não pode ser restringido. Todos os princípios que ali estão, eles podem ser modificados, desde que para sua ampliação. Então, o artigo 5º e o Constituinte brasileiro definiu que ali é cláusula pétrea. Por que pétrea? Porque pedra. Pedra não se modifica. É intangível, inalcançável, inabalável, irremovível. Então, isso foi quebrado. Então, ainda somos república? Ainda somos democracia? Quando a Constituição não vale para mais nada, mas principalmente a cláusula pétrea. Gente, para quem não tem familiaridade com o direito, nem o Congresso pode mexer em cláusula pétrea. O Congresso, que tem a função de mexer na Constituição Federal por meio de emendas à Constituição, ele não pode fazer emenda para retirar nenhum dos princípios ali do artigo 5º. Se quiser restringir o alcance do artigo 5º, mexer em princípio do artigo 5º, é necessário uma nova Constituição. Olha a proteção que foi dada ali. E está lá no artigo 5º, que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E há outros dispositivos constitucionais que garantem que no Brasil o jornalismo não será restrito, as artes não serão restritas,
A liberdade de expressão no Brasil é garantida dentro da Constituição Federal. Então, quando a nossa Constituição Federal é desrespeitada dessa maneira, porque foi abalado parte do artigo 5º, mas também porque inovou-se no mundo jurídico a partir de uma interpretação, porque o Supremo não disse o artigo 19 é inconstitucional, acabou. Não. Ele falou o seguinte, olha, ele é inconstitucional em determinada área. Se for em relação à honra, que já existe um tipo penal para prever crimes contra a honra, permanece a não responsabilidade imediata da plataforma. Se alguém tiver tido a sua honra atacada, vai ter que buscar reparação na justiça e a justiça determina a plataforma para que ela retire aquela publicação. Então, permanece igual. Agora, se o conteúdo for de ódio contra a mulher, de terrorismo, de ataque ao Estado de Direito, aí já não pode. A plataforma pode deixar postar. Aí, senhoras e senhores, eu pergunto, se vocês forem gestores de plataforma, vocês vão deixar o ambiente mais aberto ou vocês vão restringir de imediato aquilo que os seus usuários vão poder postar? Porque o seu usuário será responsabilizado, mas a plataforma também. Vou dar um exemplo prático. Se alguém posta, mulheres não devem ser padre, a Igreja Católica não tem que abrir espaço para que as mulheres estejam no altar. Ou então alguém posta, na maçonaria não podemos aceitar que mulheres participem dos grandes encontros. Mulher não para a maçonaria, mulher não nasceu para ser padre, mulher tem ar dela. Vamos supor que alguém escreva isso. Pergunta, é discurso de ódio? A gente sabe que tem muita gente que classificaria isso como discurso de ódio. Nós sabemos disso. Então, somente pelo risco de alguém vir a classificar publicações como essas, que eu dei de exemplo, como discurso de ódio contra a mulher, opa, peraí, ódio não, ódia, né, ódia, seguindo agora a cartilha da ministra Carmen Lúcia, porque os ministros, eles não viraram apenas constituintes, eles também agora mudam a própria língua portuguesa, tá? Não precisa mais de uma convenção entre os países que para a língua portuguesa para mudar, não. Mudou aqui internamente, vamos ter que aceitar também. Então, se alguém publicar algo que pareça como discurso de ódio contra a mulher, a plataforma não vai deixar postar, gente. Isso é óbvio. Se alguém, por exemplo, postar, tá na hora de acabar com o Supremo, num ato de revolta, a pessoa falar isso. Acabar com o órgão pode significar criar um outro órgão, modificar esse órgão, enfim, faz parte da discussão de uma república em que você tem a criação, a extinção de órgãos, enfim. Vai ser considerado como um ataque à democracia? Claro que vai. Óbvio que vai. Então vejam que tanto num contexto como no outro, e vamos deixar bem claro que não é isso que eu defendo, para não dar problema para mim. Defendo mudança, sim, principalmente na forma de ingresso dentro do Supremo. Mas não defendo o fim do Supremo, a extinção do Supremo. Tanto num caso como no outro, a gente entra num nível de subjetividade extremamente perigoso que abre, sim, a possibilidade de a plataforma sequer deixar que essas postagens ocorram. E aí, no final das contas, é o debate que terá sido empobrecido. É a discussão. E se hoje nós temos algo que contribuiu para a ação da participação na política brasileira, isso se chama plataforma de rede social, porque cada um pode agora pegar o seu celular, ter o seu perfil e emitir a sua opinião. Nós somos livres. Nós bancamos tudo isso aqui.
Então, se teve algo que democratizou a política no Brasil, foram as redes sociais. Só que o que estão buscando fazer agora, e conseguiram a partir dessa decisão, foi implementar um retrocesso, porque o debate está castrado nas redes sociais, por causa da censura prévia. Está legitimada censura prévia no Brasil. E como muito bem colocou os meus colegas aqui anteriormente, vai classificar um discurso como de ódio contra as mulheres é uma pessoa, um funcionário contratado de uma empresa. Que absurdo! Inclusive pode ser um estrangeiro que está contratado ali um americano, um chinês, um norte-coreano, que vai olhar e falar assim, o que a Júlia publicou aqui, eu vou classificar como discurso de ódio contra a mulher, está suspenso. Olha a loucura, gente. É um entreguismo, é de uma falta de responsabilidade com princípios da Constituição Federal que é muito triste. Então, Rosana, respondendo a sua pergunta, como a gente pode classificar a decisão de ontem, o dia de morte da democracia no Brasil? Não há como trazer qualquer tipo de eufemismo nesse momento. Essa é a realidade nua e crua. Óbvio que parcela considerável da população não vai compreender o que eu estou falando aqui, não vai concordar. Muitos apoiam, porque, afinal de contas, as intenções são boas, né? Não, mas eles querem proteger as crianças, eles querem proteger as mulheres. Quem não quer proteger mulher? Quem não quer proteger criança? É óbvio que todo mundo quer isso. Agora, a grande questão é que esse é o subterfúgio para calar previamente pessoas que digam coisas incômodas, que prejudiquem quem está no poder e, principalmente, quem vai fazer disputa eleitoral no ano que vem. Porque se em 2022 já foi difícil fazer campanha em rede social, meu Deus do céu. Só muito rico mesmo vai ser eleito ano que vem, essa é a verdade. Porque se teve uma coisa que a rede social fez, foi abrir a possibilidade para que pessoas de fora do sistema entrassem no sistema político. A verdade de baratear campanhas. Uma vez que você não pode fazer campanha em rede social, você vai ter que voltar para aquela velha campanha de sempre, de ter que estar na rua, de contratar um monte de cabo eleitoral. E quem é que pode bancar isso? É a elite política, que já está no cargo, são os ricos, são aqueles que se beneficiam de dinheiro de licitação. Ou seja, gente, é uma tragédia em todas as ordens, de todas as maneiras possíveis. E é triste, é muito triste que haja muito apoio social ainda em relação a isso que foi feito. Esse é o diagnóstico do quanto somos atrasados em termos de consciência política neste país. Serrão, acho que isso que a Júlia falou é algo muito relevante, né, para a gente pensar nas próximas eleições, e não falando só do que vocês já trouxeram aqui várias vezes, de candidatos da direita que possivelmente serão censurados, que não terão acesso nem às redes, enfim, mas para candidatos de uma forma geral, né? Isso que ela trouxe falando que só quem é muito rico, quem já está no poder, é que vai conseguir se perpetuar no poder, caso não possa usar a rede social para fazer campanha, né? É algo bastante grave também. Com certeza absoluta. E o risco grave que a gente pode ter as eleições 2026 como as mais censuradas da história do Brasil, superando o que já aconteceu em 2022, na qual houve uma censura explícita, descarada, escancarada. A de 2024, em que você teve o X, uma plataforma importantíssima de rede social que tem muita influência política, calada, censurada até a decisão eleitoral. E agora, em 2026, podemos ter algo muito pior. Primeiro, com esse primeiro regramento, que acabou sendo a flexibilização da censura por essa nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil. E por algo que pode ser ainda muito pior, que é a aprovação do Código Eleitoral, que está lá para ser aprovado no Senado, no Congresso Nacional. Ali tem previsões hediondas de punições na campanha eleitoral a quem for acusado aí de cometer crime. Mas que crime?
falar mal do outro pode ser considerado um crime que vai render multa ou, dependendo do que for dito, falado, publicado, pode gerar até sanções penais. Isso. Agora, numa democracia, vamos fazer a pergunta bem facinha para o pessoal poder entender. Numa democracia, eleição sem liberdade é possível? A resposta é simples. Não. Não. Então, se a eleição não tem liberdade, não estamos em uma democracia. Ou então estamos na democracia reborn. Estamos na democracia da maldição. Né? É isso. É esse o problema. Esse é o grande problema brasileiro de muito tempo. Estamos normalizando as coisas erradas. Essa democracia da demônia, não dá para aceitar isso. Democracia tem que ser do povo, tem que ser uma democracia que respeite exatamente o princípio da vontade popular e não da vontade do poderoso, que geralmente é um demônio ou uma demônia, você que escolhe, né? Para não cometer aí o preconceito contra as mulheres. Tá difícil, mas a gente vai ter que, no Brasil, levar pela primeira vez muito a sério uma discussão para a nossa retomada democrática. O Brasil não é um lugar compatível com ditaduras, embora pareça que seja. Nós somos o país da esculhambação. E a esculhambação ela consegue avacalhar até as ditaduras. Podem olhar ao longo da história, todas as ditaduras que tivemos, elas foram implacavelmente derrotadas. E tiveram a contribuição de pessoas corajosas, pessoas inteligentes e de pessoas muito bem-humoradas. O humor brasileiro, a história do humor brasileiro, que agora está sendo censurado, né? Esse humor, ele deu contribuições democráticas importantíssimas. Ele ajudou a combater a opressão no Brasil, o desrespeito ao Estado de Direito. Então, esse humor precisa ser revitalizado, precisa ser recuperado. Ele não pode ser punido nos esquemas do chamado da ditadura do politicamente correto, que de politicamente correto não tem nada. Porque política, o que é? A política é a arte do que fazer. Se o que está sendo feito é certo, então não pode se falar em incorreto. O político só pode ser o que é certo, não é o que é errado. Mas eles inventaram uma corruptela do conceito para dizer que pode o que o sistema determina como um consenso a ser compulsoriamente obedecido. Isso não é democracia, isso é forçação de barra. Forçação de barra não combina com o brasileiro. O brasileiro acaba sempre avacalhando a forçação de barra. Ao longo da nossa história, sempre foi assim e não deve ser diferente agora, ainda mais que as pessoas, censuradamente ou não, nunca estiveram tão interligadas nas redes sociais. Graças às redes sociais, nós temos um novo espaço de praça pública. Graças às redes sociais, nós temos manifestações em tempo real a todo momento, independentemente de você estar na rua ou não protestando. Embora eu sempre brinque aqui, sério, que quem reclama já perdeu, e essa é lamentavelmente uma verdade objetiva, mas você tem que reclamar, porque se você também não reclamar, a situação ainda fica pior ainda. Você tem que exercer o seu direito de dizer, isso está errado, tem que mudar. E nós cumprimos aqui na Gazeta do Povo o dever sempre de mostrar isso e vamos além. A gente aponta soluções, a gente aponta o caminho. O caminho tem que ser o da liberdade. Se o Congresso Nacional tiver o mínimo de capacidade agora, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, vai se unir em torno de uma regra básica que garanta a liberdade eleitoral, que garanta o respeito à liberdade de expressão. Essa decisão sobre o Marco Civil da Internet, ela pode ser corrigida de uma maneira muito simples, corrigida facilmente. Basta que a gente tenha uma regra que já tivemos e não temos mais, mas que ela pode voltar a valer, ela sim é uma regra sensata e democrática, que garanta a qualquer um que teve em rede social
o seu argumento, o seu fato ali veiculado, que você não concorde com ele, você tenha no mesmo espaço o direito de apresentar a versão contrária à sua versão no mesmo espaço. Isso cumpre o preceito democrático. Isso garante a liberdade de expressão. Isso permite o direito ao contraditório, que é a base, que é a essência do sistema democrático. No sistema democrático, você não é obrigado, não pode ser obrigado a concordar com nada nem com ninguém. Tudo tem que ser discutido. E discutido, se possível, como diz o Barroso, né? Vamos aí citá-lo, aí vale, da maneira mais civilizada possível, dentro de argumentos humanos aceitáveis. Debate, discussão, concordo, não discordo, sem agressão, sem desrespeito, né? Isso é simples de fazer. Então a gente podia ter um regramento muito simples que determinasse o direito de resposta, que a antiga lei de imprensa da ditadura militar, a lei de 67 e 69, ela permitia direito de resposta para aquela imprensa, para aquele espaço congelado do jornal, que era até um negócio complicado, porque você nunca publicaria no mesmo espaço. Porque tinha limitação, saiu no jornal, o mesmo espaço já era, não vai ter no jornal do dia seguinte esse tal suposto mesmo espaço. Isso era uma ficção, né? Mas isso era previsto. E hoje, com as redes sociais, isso é facílimo, isso é automático. Está publicado ali, basta que a rede dê às pessoas o direito de se manifestarem naquele mesmo espaço para contestar. O X já faz isso nas tais políticas da comunidade. Isso é muito bacana, tem sido uma coisa muito importante para você poder questionar o que saiu ali de errado. E poder até, você que publicou aquilo ali, poder também se corrigir. Porque o X antes não dava essa possibilidade de você republicar no mesmo espaço a correção daquilo que foi feito. Então, tudo pode ser aprimorado, tudo deve ser aprimorado em nome do debate democrático de verdade. Insisto, precisamos resgatar a democracia no Brasil. Ela foi sequestrada pela esquerdopatia, pelo crime institucionalizado e pela juristocracia. A democracia é um bem muito importante que nós precisamos cuidar dela com todo carinho e com todo cuidado, e o Brasil tem a vocação para isso, embora nós tenhamos uma das estruturas estatais mais autoritárias do planeta Terra. Mas o povo brasileiro, ele é um povo essencialmente coordenado com a liberdade. Então, vamos pegar esse lado meio esculhambado, esse lado meio libertário do povo brasileiro, para que a gente volte a ter democracia por aqui com respeito ao Estado de Direito. Democracia é a segurança do direito através do exercício da razão pública. Vamos fazer a razão pública vigorar. Ditadura, não. Tirania, jamais. Agora, Marcília, a gente tem que falar também, relacionado a esse assunto, claro, do STF, sobre os atos do 8 de janeiro, porque a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu uma das pessoas que tinha sido condenada pelo STF, que estava foragida na Argentina. Essa prisão ocorreu assim que ele chegou ao Distrito Federal, né, na noite de quarta-feira dessa semana, que ele estava um ônibus que partiu de Campo Grande, enfim. Mais uma pessoa, né, que foi condenada pelo STF e não adianta, né, Marcília? Em pleno 2025, não tem como a gente fugir ou ficar fugindo por muito tempo, né? Se houve a condenação, vai ter que cumprir a pena de alguma maneira, né? Não tem muito, porque, sobretudo porque esse caso também é o caso mais importante, né? Um dos mais importantes hoje em dia para o STF. Veja o que aconteceu, o bololô, como diriam os meus avós, que aconteceu no caso lá do cara do relógio, né? Que, aliás, eu sempre digo, esse rapaz do relógio, se eu fosse o advogado dele, eu diria que ele quis quebrar o relógio para afrontar os portugueses capitalistas que vieram aqui deturpar nossa cultura. Se fizesse um discurso desse, eu acho que o advogado sairia no colo ali dos ministros, né? Sairia aplaudido, bravo, talvez até alguns ministros chorassem, como o Gilmar Mendes chorou, lembra, para o Zanin, e o Toffoli talvez chorasse também, como chorou ontem.
aliás, uma das cenas mais bizarras do dia, né, o Toffoli chorando porque fazia emocionado de fazer parte da corte, né? Eu também choro todo dia de lembrar que eles fazem parte da corte. Eu entendo isso. Se ele chora porque ele faz parte da corte, nós é que choramos porque eles fazem parte da corte. Então a gente está em linha, estamos em linha, ministro. E talvez chorassem até em razão desse ato de militância. Mas o ponto é o seguinte, nós precisamos olhar para esse processo do dia 8, ou para esses processos do dia 8 e para esse caso do processo do golpe como uma coisa só. É uma completa, e para a regulação das redes também, como uma coisa só. Porque essas são as prioridades do STF. A prioridade do STF, eu tenho dito e repito, é fazer com que, pelo processo do golpe, que precisa do dia 8 para justificar que houve um ato de execução, ou seja, eu só consigo punir alguém quando o golpe, o suposto golpe, começa. Ele precisa começar em alguma hora. E aí eles vêm dizer, não, eles começam a fazer o golpe lá em 21, e isso fica esquisito. Então, dizer que o golpe foi tentado no dia 8 é mais palatável para eles. É mais possível que assim eles justifiquem as condenações. Então, o dia 8 é muito importante para punir as pessoas do processo do golpe. E essa é a razão com que as pessoas estão sendo tratadas da forma que estão. O ministro Moraes, de olho grande em todo mundo, esse cara do golpe, do relógio, inclusive, a gente viu na semana passada o que o ministro Moraes fez, o juiz que deferiu a soltura fazer. Foi humilhante, uma coisa totalmente humilhante, pela qual passou o juiz, dizendo que não aprontaria mais, eu não vou mais aprontar. O ministro, como parecia um rapazola, né? Um rapagão, um adolescente, uma criança que promete ao pai não mais aprontar. Não, guarde papai esse chinelo, eu não vou mais aprontar. Não, mamãe, não farei mais. É o ridículo de um juiz passar por isso por receio, por medo de outro juiz. Então nós estamos criando um lugar em que não apenas as pessoas têm medo, né? Os juízes também têm medo. Os juízes ganham bem, os juízes têm vitalicidade, ou seja, eles não podem ser mandados embora, eles têm uma série de benefícios, eles têm escolta, eles têm isso, o STF colocou agora segurança para sempre, vitalícia aos próprios ministros, para quê? Para eles terem coragem. E aí eles não têm coragem. Eu ouvi agora, saiu aí, enfim, que eu acabei de mencionar, um bastidor daquelas pessoas aqueles jornalistas de WhatsApp, dizendo que um dos bastidores de ontem foi que o ministro Gilmar Mendes chegou a dar uma bronca, textualmente estou usando a palavra que foi usada, uma bronca no ministro Nunes Marques, porque ele estava divergindo a portas fechadas sobre a questão da regulação. Então, como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente aceita esse tipo de situação? A gente não sei como a gente aceita, sinceramente, eu não sei como a oposição aceita. A gente não aceita, porque a gente está aqui todo dia falando disso. Com a cara e com a coragem. Todo dia falando disso. Né? Agora, como a oposição aceita, né, e se submete a isso, como o parlamento aceita e se submete a isso, eu não sei, realmente. Acho incrivelmente degradante, mas é isso que tem sido. É isso que tem sido. Como os juízes aceitam, como um juiz de primeira instância, como esse, aceita um papel desse de falar, eu não vou mais aprontar. Pelo amor de Deus. Então, eu não sei. Mas o que está por trás é que esse processo do golpe é importante para tirar o bolsonarismo da frente. O processo do dia 8 é importante para o processo do golpe. E a regulação das redes sociais é importante para ver se a esquerda consegue se manter no poder. Porque é a esquerda no poder que sustenta o STF. E o STF no poder é que sustenta a esquerda no poder. É isso. É isso. Então a pessoa ela vai para lá, vai para cá, mas está todo mundo de olho. Por que está todo mundo de olho? Porque é uma questão de sobrevivência dessas pessoas que estão no poder, manter esse processo do dia 8, esse processo do golpe e a regulação das redes em plena atividade. Júlia, quero saber a sua opinião aí sobre tudo isso que o Marcília falou, especialmente relembrando, né, todos esses condenados do 8 de janeiro, muitos que já foram presos e ainda os que precisam, né, ser presos e cumprir essa pena, justa ou não, né, que foi imposta pelo STF.
Rosana, não existe nenhuma dúvida de que essa pena é absolutamente injusta, a começar pelo foro, né? Porque nenhuma dessas pessoas tem foro por prerrogativa de função definido pela Constituição Federal. São pessoas que nunca, inclusive, estiveram em algum dos cargos abrangidos pelo foro por prerrogativa de função. Então, para início de conversa, já está errado onde elas foram julgadas. E há um princípio na Constituição Federal que é o princípio do juiz natural. O que é o juiz natural? Nós temos que ser julgados pelo juiz original para aquela causa e para a pessoa. Porque se você define o juiz a partir do que aconteceu, do contexto em que se deu o fato, você abre a possibilidade de abertura de tribunais de exceção. É isso que aconteceu no caso do 8 de janeiro. Eu falo com muita tranquilidade que eu estou falando aqui agora. Esse processo não há remédio para ele. Ele será anulado. É uma questão de tempo, é uma questão de mudança política. Não tem saída. Vai ter que ser anulado. Mas além do problema do foro, que mata o processo desde a origem, porque você não conserta um vício como esse, é nulidade que se tem a partir do foro errado, existe também um enquadramento que está completamente errado. Essas pessoas foram enquadradas em 3 tipos penais pesadíssimos, como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E nenhuma delas, obviamente, participou de nada disso, porque está cada dia mais claro que não havia plano de golpe, não havia trama, não havia preparação, não houve sequer tentativa, porque não havia. Como é que você vai ter tentativa de algo que não foi desenhado? Então, olha, tem horas que eu me pergunto assim, será que por que o povo não está absolutamente revoltado com o que está acontecendo? Será que falta QI para entender a armação que foi feita e o porquê dessa armação ser feita? Que a única saída para desviar minimamente o foco da tragédia que é esse governo? Porque aí é notícia que sai, depoimento, fulano viu, fulano vazou, fulano mentiu. Toda hora tem alguma notícia. Enquanto isso, o governo aumenta imposto, e aí a gente precisa fazer aqui uma parada em nome do reconhecimento da atitude que o Congresso teve essa semana. Essa semana o Congresso se colocou quando decidiu pautar, sem aviso, sem articulação com o governo, o projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto que aumentava o IOF. E o presidente da Câmara fez em acordo com o presidente do Senado, votaram no mesmo dia, a história está resolvida. Agora, o Congresso colocou o governo Lula ou nulo, né? Porque é nulo e Lula, mistura tudo mesmo. Colocou numa encruzilhada que é o seguinte: se ele decidir por levar essa questão para o Supremo, aí é que ele sacramenta mesmo a briga com o Congresso. Então, o Lula está numa situação seguinte: eu sei que eu tomei uma porrada, o meu agressor está aqui diante de mim, mas se eu for chorar para alguém aqui me defender, eu vou continuar na frente do meu agressor, ele vai me bater à noite. É essa a situação que o Lula está vivendo. É exatamente isso. Esse é o contexto. Ele comprou uma briga com o Congresso quando ele começou a colocar a culpa de todo o desarranjo desse governo nas costas do Congresso. Quando ele mentiu, falando que a conta de luz está ficando mais cara porque o Congresso é que quer que seja mais caro. E aí, gente, o limite do patético não existe para a esquerda brasileira. Eu acabei de colocar um tweet do deputado Guilherme Boulos convocando as pessoas para irem às ruas para protestarem contra essa atitude do Congresso. Qual foi a atitude do Congresso? Não deixar aumentar imposto. Então, o que essa pessoa está dizendo? Povo brasileiro, vamos à rua.
para exigirmos mais impostos? Olha, é de uma burrice que eu não consigo nem classificar. É claro que eles vão conseguir alugar ônibus, pagar lanche, contratar gente para ir dar uma meia dúzia de gato pingado ali para dizer que teve algum ato, mas pelo amor de Deus, tem que ser muito burro para fazer uma coisa dessa. Não tem outra palavra. E aí eles ficam nesse jogo de narrativa, porque o IOF a mais é só para o mais rico, não impacta no mais pobre, mas o povo não é... Não. O povo hoje, de novo, o povo hoje tem acesso à rede social, as coisas estão aqui, as informações, as análises, como essa que está sendo feita aqui por mim, pelos meus colegas aqui no Sem Rodeios da Gazeta. Então, o povo tem acesso ao que é mesmo e não cai mais em lorota. Tanto não cai mais em lorota que agora, estava vendo aqui agora também, pesquisa recente da Futura, diz que Lula perde para Michele, Eduardo Bolsonaro, presidente Bolsonaro e Tarcísio. Então, assim, a situação está gravíssima para eles já perceberam, e é natural que a pessoa que está prestes a afogar, ela se agarra ao que ela puder, ela se agarra ao outro, e os dois se afundam juntos. É o que está acontecendo hoje com esse governo e ministro do Supremo, porque, gente, chega ao fim de tudo. Tudo tem um fim, tudo passa. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não precisamos ter desespero. Talvez algumas pessoas não mais vivas para acompanhar esse fim, mas vai chegar ao fim. Todo império cai, se é que vocês me entendem. Essa injustiça que essas pessoas inocentes do 8 de janeiro estão vivendo é uma vergonha para o nosso país, porque se o povo já tivesse se revoltado de verdade, se o clamor popular já tivesse revoltado de verdade, já teria havido ali uma conversa. Não estou falando que o Supremo tem que ouvir o povo, porque o Supremo não tem que ouvir o povo, tá? O Supremo tem que ser fiel à Constituição. Quem tem que ouvir o povo é político. O balizamento da atuação do Supremo não é vontade popular. É lei. Deveria ser. Mas considerando que esse julgamento todo foi montado a pedido de quem está no governo hoje, este governo, inclusive, fica aqui uma luz para o Lula. Seria um ato de grandeza, Lula, se você, neste momento, se pronunciasse sobre o caso dessas pessoas que estão presas no 8 de janeiro. Seria um grande ato de grandeza. Assim como teria sido se o seu governo tivesse colocado o avião da FAB para pegar o corpo da Juliana Marins lá na Indonésia. Só que veio com desculpinha furada para dizer que o avião da FAB não podia pegar. Aí depois o negócio ficou tão feio e apareceu falando, não, a gente vai dar ação da FAB para transportar o corpo da Juliana. Aí agora, notícia mais recente, a família da Juliana não quer que o governo federal participe das despesas, quer que a prefeitura de Niterói, que já havia se prontificado, o faça. Então, quando falta humanidade, não se percebe o momento correto de agir. Não se percebeu o momento correto de agir no caso da brasileira, que faleceu na Indonésia numa tragédia, assim como não está sendo percebido a necessidade de agir em prol dessas pessoas condenadas injustamente. Eu falo e me dá raiva porque eu me coloco no lugar dessas pessoas que tiveram a sua vida destruída, por mais que anule como será, por mais que sejam indenizadas como serão, o que elas perderam de verem os seus filhos, seus netos crescerem, de estudarem, de trabalhar, isso é irreparável. Não tem como ressarcir, não há dinheiro no mundo que vai ressarcir essa perda de vida dessas pessoas. Vai chegar, mas será lembrado como uma tragédia da história política brasileira. E a gente tem que falar ainda sobre esse assunto, né, Serrão, sobre esse dia do 8 de janeiro e a ação penal do suposto golpe que veio em seguida, né?
porque Alexandre de Moraes abriu prazo agora para os advogados do núcleo 1, né, que seria o núcleo mais importante, aí, que teria pensado, planejado esse suposto golpe de Estado, para os advogados apresentarem alegações finais. Quer dizer, está chegando realmente ao final esse processo aí. A gente sabe que a sentença vem logo em seguida. Se você quiser raciocinar em termos de dias, isso indica em torno de 45 dias para toda essa história ser resolvida, né? Da pior maneira possível, porque o resultado você já sabe, haverá uma condenação. Desde o começo, essa história é um roteiro pré-escrito, condenação. O grande objetivo é a condenação criminal de Jair Bolsonaro para confirmar, ratificar, corroborar que ele não poderá concorrer à presidência da República, desta vez por uma decisão criminal. Ele já tem contra ele 2 decisões no campo eleitoral, que o tornam inelegíveis, e agora teríamos uma terceira, que seria a condenação criminal, para ratificar, corroborar e confirmar, como eu já brinquei com os 3 verbos sinônimos, essa impossibilidade da disputa de Bolsonaro na eleição 2026. Esse é um fato terrível para o eleitorado brasileiro que quer votar no Jair Bolsonaro, que quer pelo menos vê-lo disputando a eleição. Isso vai criar um complicador ainda maior para a tal democracia reborn brasileira, porque você está tirando um candidato no tapetão. Já tirou ele no tapetão 2 vezes pelo sistema eleitoral e agora vem por esse fato que não houve, que foi a tentativa de golpe de Estado para a tomada de poder no 8 de janeiro. Isso absolutamente não aconteceu. Não dá para concordar que isso tenha sido possível de ser aceito pelo Poder Judiciário, como foi, com denúncia da Procuradoria-Geral da República e aceitação de denúncia e posterior provável condenação pelo Poder Judiciário. Isso vai ficar marcado como uma página horrível da história do Brasil. Uma injustiça flagrante do ponto de vista político. Uma perseguição política evidente. Bolsonaro não cometeu um crime de corrupção, como já aconteceu outrora com outros personagens, que até acabaram descondenados. O termo é esse. Embora na eleição de 2022 fosse proibido pela censura utilizar o termo descondenado, né? Que também é um neologismo. A pessoa deixar de ser condenada não é um perdão, é uma descondenação, é um neologismo em cima de um fato objetivo. A pessoa que foi descondenada realmente não foi perdoada. Mas se você falasse isso na eleição, você estava censurado. Você não podia falar isso, era proibido falar isso, quem falasse era punido. Ou então, a emissora que poderia falar isso, tinha lá dentro uma ordem interna que ela não podia falar isso, porque ela recebia o pacotinho marrom da Justiça Eleitoral dizendo que aquilo não podia ser dito. Então, meu Deus do céu, isso é muito obscurantismo. Isso é o atraso assustador político do Brasil hoje. Hoje há bastante tempo, né? Porque nós temos aí o inquérito do fim do mundo há 6 anos em vigor. Nós temos uma eleição de 2022 que foi flagrantemente censurada. A de 24 que teve o X também calado, interrompido o seu serviço no Brasil. Então, caramba, o que vem mais por aí? Vem aí a proibição de Bolsonaro disputar a eleição e vem a censura, a possibilidade da censura acontecer por reclamações ou por autocensura que venha a ser praticada por redes sociais. É isso, em cima de imposições, de um regramento esquisitíssimo que está sendo definido agora, finalizado pela Corte Maior do país. É duro a gente ver isso, enquanto você vê nos Estados Unidos da América, a Suprema Corte de lá, dizendo que juízes não podem mais interferir com decisões temporárias nas decisões do presidente. Por aqui pode tudo, aqui vale tudo quando nada vale. A gente aqui no Brasil tinha que começar a fazer campanha para Odete Roitman ser a nossa próxima presidente. Vai ser uma maravilha, ela está preparadíssima, não vamos precisar de primeiro-damo,
porque ela vai arrumar um namorado por dia para ocupar esse cargo. E como ela é rica, de repente, ela vai ajudar a pagar a passagem do seu primeiro-damo e a gente vai economizar com esse quesito em termos de recursos públicos. Ideia boa, né? Odete Reutemann, estou apoiando você. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Esse Serrão. Marcília, vou deixar para você comentar também o fim aí dessa ação penal sobre o suposto golpe, para explicar para o pessoal de casa exatamente o que quer dizer, né? Agora as defesas têm prazo aí para apresentar alegações finais e logo em seguida deve vir uma sentença. Qual que é a expectativa aí, Marcília? É provável que isso ocorra. Agora as audiências terminaram, os interrogatórios terminaram, eles estão tentando segurar ao máximo o Mauro Cid, né? A delação do Mauro Cid parece criança que quer escapar, que não quer sair do parque, né? A gente leva o filho para o parque, ele não quer ir embora. É mais ou menos assim, o Mauro Cid, só que ele não quer ficar lá, né, no processo. Cada hora ele fala com uma pessoa, cada hora ele tenta se desviar da sua função ali de ser o delator e vai complicando o jogo. O Moraes, essas últimas prisões, inclusive, ou essas últimas prisões, agora, né, que está os advogados do Bolsonaro, que vão ser ouvidos, e vão ser ouvidos por isso. É um recado do ministro Moraes dizendo o seguinte, ó, quem abrir o bico ou quem vazar mensagens, da mesma forma que o advogado do Marcelo Câmara divulgou as mensagens que ele teve com o Cid, não vazou nada, foi declaradamente, ele fez essa divulgação. Quem fizer isso eu vou tratar como um crime de obstrução, vou prender o cliente e vou fazer com que o advogado seja investigado, que é um total absurdo, porque o advogado não tem nenhuma restrição e aquilo que faz o advogado não pode atingir o cliente. Mas o que o ministro Moraes quer é dar um recado, dizendo assim, ó, quem fizer eu vou punir. E isso tem a intenção de fazer com que ninguém mais atrapalhe o julgamento predileto dele. Ninguém mais atrapalha a delação do Cid, que é a única coisa que ele tem na mão. E por isso também ele quer o julgamento rápido. Ele quer o julgamento rápido em razão das eleições que se avizinham, que chegam no ano que vem, e ele quer o julgamento rápido também porque o Cid não para de pé. Se soltar o Cid, ele some, né? Do jeito que a coisa está, ou descobre-se mais coisas ainda que o Cid saiu dizendo por aí, eventualmente, ou conversando por aí. Então ele quer encerrar logo o julgamento para que o Cid consiga ser o coringa, né, desse baralho. E com as alegações finais sendo de fato feitas pelas partes, aí o próximo passo é a sentença. Claro, depois da sentença ainda é possível recursos, etc., até o caso transitar em julgado. É possível tentar algum tipo de levada do caso ao plenário, acho muito difícil, porque tem jurisprudência bastante sedimentada no sentido de que o plenário não pode ser usado como instância recursal, né? E sobretudo em casos originários, em ações originárias do STF, ou seja, ações que começam na própria corte, mas recursos sempre são possíveis. Então, como disse o Serrão, a gente tem um passo até, é isso mesmo, uns 45 dias, uns 2 meses, vamos dizer, até que a gente tenha uma sentença. É isso que vai acontecer. Se nada de novo ocorrer até lá, em 2 meses é possível que a gente tenha uma sentença. Mas esses recursos e etc., enfim, 2, 3, 4, 5 meses, no máximo aí até o fim do ano, vai haver já uma decisão definitiva, muito provavelmente, sobre essas pessoas. Os próprios ministros disseram que gostariam que esse ano terminasse com esse caso resolvido para que não haja nenhuma chance disso interferir, dizem eles, nas eleições do ano que vem. Quer dizer, é mais ou menos como se eles dissessem assim, a gente precisa julgar esse caso logo para que o caso não interfira nas eleições do ano que vem, que estão sendo interferidas pelo julgamento que a gente está fazendo. Então, o caso não pode interferir nas eleições. Quem só pode interferir nas eleições são os ministros. E é esse o jogo. É esse o jogo que vai ser jogado e que está sendo jogado. Talvez um ou outro aí do núcleo mais de fundo seja inocentado, os ministros acabem dando aí alguma colher de chá para um ou outro, como aconteceu, por exemplo, em relação também ao 8 de janeiro, um ou outro ali foi absolvido, um ou outro teve pena menor, mas no fim das contas é isso que teremos. E vamos ver
Vamos ver, sobretudo, se após essa sentença, ou enquanto os recursos correm, ou enquanto o fim do ano não chega, se a previsão, né, de que haverá prisões ocorrerá. Essa previsão de muitos advogados aí da esquerda, muitos advogados próximos do STF, aqueles advogados que passam o dia inteiro bajulando o ministro e que aparecem aí na TV, às vezes até de sunga, esses daí têm dito que isso vai haver prisão. Bom, vamos ver se haverá de fato. Se houver, acho eu que vai ser um tiro no pé imenso e que isso vai favorecer muito ao Bolsonaro, porque, quer dizer, óbvio, guardadas as devidas proporções humanitárias, vai favorecer politicamente, melhor dizendo, o Bolsonaro, porque, claro, vão transformá-lo em um mártir disso tudo, né? Eu acredito que é possível que em algum momento eles optem, ao invés de deixá-lo na prisão, por impedi-lo de se manifestar. Isso é bem mais provável. Colocar uma mordaça nele com as cautelares, por exemplo, que estão sendo impostas a todos os demais, né, no sentido de não poder usar redes sociais, não poder sair de certo local, prisão domiciliar ou qualquer coisa do gênero que impeça ele de se manifestar e de influenciar politicamente nas eleições. O que é um grande erro, porque o Bolsonaro, mesmo mudo, influencia nas eleições. O Bolsonaro, mesmo sem falar nada, ele influencia nas eleições. As pessoas subestimam, imagino eu, a capacidade política que tem o Bolsonaro. É impressionante a força política que o Bolsonaro e o bolsonarismo adquiriram nos últimos anos, e não dá para o STF ou mesmo o governo ou o executivo tratar o Bolsonaro como alguém possível de se tirar do tabuleiro. Ele pode sair do tabuleiro formal, mas ele continua no jogo. É uma burrice estratégica imensa da esquerda, do governo ou do executivo, não entenderem que o Bolsonaro ele é uma figura para além dele mesmo, que o Bolsonaro é uma figura para além do bolsonarismo, para além até da direita. Então, bom, vamos ver os próximos passos, mas eu imagino que seja por aí. Vão acabar tentando tirar o Bolsonaro do jogo, ou prendendo ou emudecendo, e isso, seja uma coisa ou outra, vai ser um imenso tiro no pé. Bom, deixa eu te deixar um recado. Então, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, chegou o momento de fazer a sua assinatura, porque se você acessar agora gazetadopovo.com.br/oferta, o link está aqui na descrição do vídeo no YouTube para você clicar. Tem aí na sua tela também o QR Code para você apontar a câmera do seu celular. Aí você vai ser direcionado para essa página então de oferta para pagar só R$ 1,90 por mês durante 6 meses para ser assinante da Gazeta do Povo. É isso mesmo, tá? R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Assim você libera acesso a todos os nossos conteúdos. Você sabe que além das reportagens, além de análise, tem colunistas que só a Gazeta do Povo tem. Então tem muita coisa que você vai ler com exclusividade ali no nosso site. Então não perca essa chance de ser assinante da Gazeta do Povo. E sendo assinante, você ajuda também a financiar aqui o nosso canal no YouTube, porque a Gazeta do Povo não aceita dinheiro público, a nossa maior fonte de renda são justamente os assinantes, então você contribui com tudo isso que a Gazeta do Povo defende e tudo isso que a gente te mostra todos os dias aqui no nosso canal do YouTube. Então faça a sua parte, clica aí no link que está na descrição do vídeo no YouTube, eu vou repetir, o site é gazetadopovo.com.br/oferta. Júlia Luci, a gente tem que falar também que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, anulou essa semana uma condenação do jornalista Alan dos Santos, né, por calúnia, encerrando um processo aí movido por uma cineasta, né? Isso também porque foi veiculado no antigo canal que ele tinha, né? Terça Livre, enfim, falou dessa jornalista, ela ajuizou uma ação. A princípio, em primeira instância, o Alan havia ganhado, depois o Tribunal do Rio Grande do Sul reverteu a decisão e agora o STJ entende que ele não vai ser condenado por calúnia contra essa cineasta. Mas eu trago essa notícia aqui justamente para falar do Alan dos Santos, porque é um nome também que a gente fala aqui no nosso canal do YouTube há bastante tempo, né? É alguém que representa muito do que a gente defende aqui na Gazeta do Povo. Sim, Rossana, ele é um dos exilados, né? É um dos exemplos dessa perseguição que a gente observa aqui no Brasil.
há, sim, pessoas que precisaram sair do Brasil para fugirem de prisão, e mesmo fora, como é o caso dele, como é o caso do Paulo Figueiredo, tiveram as suas vidas devassadas, né? Bens bloqueados, contas bancárias também, inclusive com repercussão para membros da sua família também, como é o caso, se eu não me engano, da esposa também, do Alan dos Santos, enfim. Mas são jornalistas que estão vivendo uma verdadeira tragédia desde que começou a implementação da censura no Brasil. E quem trabalha com comunicação já passou por outros canais, como é meu caso do Serrão aqui, que já fez uma menção a um canal sem falar o nome, mas a gente sabe qual é. Já durante a eleição, gente, já foi implementada uma cartilha no Brasil sobre aquilo que poderia ser dito ou não. Depois da eleição, piorou demais. Nós tivemos jornalistas sendo demitidos, cartilhas foram lançadas, pessoas que não poderiam ser criticadas, enfim. Isso pega a todos nós. Todo mundo faz comentário hoje no Brasil com medo, com muito receio e cautela, e isso é péssimo. Isso é péssimo porque é um ambiente nocivo, né? Mas a gente faz porque é uma questão de missão. Nós temos que resistir, nós temos que estar fazendo e falando, apesar de todos os riscos. No caso desse processo do Alan dos Santos, o mérito não foi analisado. O STJ decidiu concluir o caso porque entendeu, se eu não me engano, aí o André pode esmiuçar melhor essa questão, mas que ele não poderia ser condenado dentro do processo original que tratava do suposto crime de injúria. Então, por uma questão técnica, o STJ anulou a decisão, não anulou, o STJ reformulou a decisão do tribunal anterior que havia analisado. Então, assim, não é bem uma decisão a ser comemorada, porque não foi uma vitória de mérito, foi uma vitória na forma. Quando a gente fala de processo judicial, a gente traz essas duas acepções. Nós temos a forma do processo, que traz consigo, por exemplo, a questão do foro, que eu já discorri aqui mais cedo, e a gente traz a questão do mérito, que é aquilo, são os fatos, é o conjunto de fatos, é o conjunto probatório, mas isso aqui não pode ser analisado fora da forma estabelecida por lei. É básico, né? Então, a gente não pode exatamente comemorar o fim desse processo porque não houve análise do mérito. Mas, pelo menos, é um processo a menos contra ele. Eu imagino que ele seja uma pessoa, esteja sofrendo já há muitos anos, porque você ter vários processos judiciais nas suas costas e pagamento de multa, pagamento de advogado, enfim, tem jornalista, gente, que vive um verdadeiro inferno já há alguns anos, né? Constantino é outro exemplo também. Ele acabou adoecendo. Hoje o Constantino ele enfrenta o câncer, que é uma doença pesada. Eu acredito que tudo vem da cabeça, então eu realmente acredito que pelo menos parte dessa doença dele veio exatamente dessa pressão que ele sofre. Mas nós temos, como brasileiros, que reconhecer a bravura dessas pessoas que sobrevivem e que continuam denunciando, mesmo em outros países. Essa semana, por exemplo, nós tivemos uma contribuição enorme do Paulo Figueiredo, quando levou à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos o que vem acontecendo no Brasil. A denúncia dele ensejou uma manifestação formal do deputado republicano Chris Smith, pedindo para que o secretário de governo Marco Rubio acelerasse o processo de imposição da Lei Magnitsky. Então, essas pessoas, elas estão pagando um preço muito alto, porque elas são a materialização do momento histórico que a gente vive no país. Se há censura, é porque há censuradores e pessoas censuradas. Eles, Alan dos Santos, Constantino, Figueiredo, Ana Paula Henkel, Oswaldo Eustáquio, pessoas que precisaram sair do Brasil, se exilar, eles são censurados, eles estão materializando esse papel de vítima da história. Mas, para o nosso orgulho e para a nossa honra, eles decidiram não baixar a cabeça, eles continuam lutando.
Então, e que bom que eles têm condições, eles tiveram condições de sair do Brasil. Agora também cito o deputado Eduardo Bolsonaro, que também precisou, de uma certa maneira, ser nos Estados Unidos, correndo o risco muito grande de retornar ao Brasil, tomou a decisão de se licenciar do cargo e por lá permanecer. Lá fez diversas articulações. Hoje é um nome fortíssimo à presidência da República Brasileira. Então, muitas vezes, o censurador ele não percebe que as atitudes dele trazem consequências e repercussões que acentuam a queda dele. Porque todas essas pessoas foram perseguidas no intuito de serem caladas, cerceadas. E como o André muito bem colocou aqui, se a ideia é acabar com Bolsonaro, na esperança infantil, eu diria, de que ele não vai ter influência na eleição do ano que vem, ele pode até não ser candidato, se ele estiver inelegível. Mas Bolsonaro, mesmo preso, ele define o jogo político brasileiro. E não é só da presidente da República, não. É para o Senado, é para a Câmara, Assembleias Estaduais. Então, é duro, é doloroso, é triste, é injusto, faz a gente sofrer, comentar certas notícias, mas não tenhamos a menor dúvida de que o jogo vira, e o jogo vira numa velocidade proporcional ao acréscimo de maldade que vem sendo feito. Pode ter certeza disso. Jorge Serrão, Júlia trouxe uma lista grande aí, né, de jornalistas, enfim, de pessoas que tiveram que sair do Brasil, né? E tem muita gente que está por aqui tomando cacete, tomando processo, tomando multa, levando pressão espúria de bastidor. É uma lista infindável. Então, hoje, vivemos um momento democracia reborn no Brasil. Parece que tem, mas não temos democracia. Lamentavelmente, eu sinto um desprazer imenso em dizer isso todo dia. Não temos democracia no Brasil. Aliás, eu tenho dúvida se algum dia tivemos. Se você fizer a análise da história do Brasil, você vai ver que tivemos sempre por aqui, ao longo de nossa existência como país, nação, espasmos democráticos, mas democracia efetiva, não. No discurso, vem sempre esse papo. Sempre temos alguma ditadura ou tirania dizendo que ela vem defender e agir em nome da tal democracia. E essa democracia, realmente, ela foi sequestrada tanto pelo crime, tanto pela juristocracia e tanto pela esquerdopatia. Então, a democracia nossa precisa renascer, precisa ser recuperada ou reconstruída. Eu prefiro melhor usar o termo reconstruída. Não tem outra maneira de resolver essa questão por aqui. Temos que reconstruir essa democracia ou construí-la de verdade, né, em parâmetros corretos. O que estamos vendo hoje é um modelo, um sistema de perseguição à liberdade de expressão. E o primeiro ponto que caracteriza um regime tirânico é exatamente o combate à liberdade de expressão. Porque quando você cala vozes que podem ser discordantes, que vão demonstrar aonde está o erro que tem que ser consertado, ou que vão apontar soluções para mudar a estrutura equivocada desse país, calou essas pessoas, é o papel de toda ditadura ou tirania fazer. E a daqui tem feito isso com uma maestria assustadora. Então, é preciso agir com coragem, mas prudência, inteligência, estratégia e, sobretudo, hoje, mais que nunca, é necessário a gente fazer um trabalho de recuperação mental das pessoas que lidam com a matéria chamada direito. Isso vale para o estudante, para o advogado, para o promotor, para o juiz e para todos os membros de tribunais superiores. A gente precisa recuperar o sentido do direito no país. Vou falar sempre aqui, não basta ter judiciário, é preciso ter justiça. É muito importante mais justiça e menos judiciário. Quando o judiciário aparece menos, quando ele custa quase nada, esse é o modelo ideal. A sociedade está funcionando, obedecendo a leis, objetivamente. Então, esse judiciário trabalha menos. Quando você vê um país
em que o judiciário trabalha o tempo todo, é provocado o tempo todo, não dá conta do recado e ainda acaba colaborando de maneira equivocada, intencional ou não, político ou não, para a desordem jurídica, política e institucional, aí a coisa está feia, chegou num ponto em que tudo tem que ser passado a limpo novamente. Então, é hora do Brasil mudar. Não dá para ficar do jeito que está. E essa mudança, ela começa com o processo eleitoral, mas eu insisto que teremos dificuldades no processo eleitoral, porque ele será comandado pelo espírito da censura, pela utilização do aparato legal para a perversão do direito e não para a garantia da liberdade. Então, são momentos difíceis que exigem pessoas que tenham coragem e estratégia para vencer esse momento triste que o Brasil vive hoje do ponto de vista antidemocrático. André Marcília, vou passar para você para comentar pelo menos um pouquinho, nem que rapidamente aí, porque a gente falou também ao longo das últimas semanas aí sobre essa questão do IOF, como a Câmara se posicionou, enfim, se era de fato um posicionamento da Câmara ou só um cabo de guerra ali com o governo, mas o fato é que o presidente Lula acionou a Advocacia Geral da União para avaliar que medidas jurídicas ele pode usar contra a derrubada do decreto do IOF. Vocês aceitam um café inicialmente? Olha, Rosana, bom, eu acho lamentável que o governo faça isso. Primeiro, do ponto de vista do jogo democrático, né? Então você teve uma decisão soberana do parlamento e aí você vai recorrer à Madre Superiora, você vai contar para a titia da escola que você não gostou da decisão do coleguinha. Só que o coleguinha é tão importante quanto você. Então, se o Congresso decidiu isso, o governo deveria, ainda que por respeito ao Congresso, acatar, reclamar de uma decisão soberana do Congresso ao STF, tratar o Congresso como uma primeira instância, como uma sentença sem valor que ainda é passível de recurso. O Congresso é soberano, o STF não é segunda instância do Congresso. O Congresso dá uma decisão, busca no STF a reforma. Isso não existe. É ridículo que o STF se preste e se presta a esse papel, e é ridículo e lamentável que o Executivo também exerça esse papel. Agora, do ponto de vista constitucional, a gente precisa entender o seguinte: o Executivo, o governo, ele tem legitimidade para regular o IOF, ele tem legitimidade para regular a alíquota do IOF conferida pela própria Constituição. Mas isso não é uma carta, um cheque em branco, isso não é uma legitimidade irrestrita. Quando há abusos, quando há excessos, cabe sim ao Congresso conter, sustar esses decretos ou esses atos do Executivo que exorbitem o seu próprio poder. E aí eles têm um instrumento lá que é o PDL, que baseado no artigo 49 da Constituição, que permite justamente ao Congresso sustar os atos do Executivo quando esses atos exorbitam a sua função. E é o caso. Aqui o IOF está sendo tratado, obviamente, pelo governo como com uma função arrecadatória, e não é essa a função originária do IOF. O IOF ele também aparece na Constituição não como um instrumento arrecadatório. E assim foi tratado e tem sido tratado pelo governo. Portanto, sim, cabe ao Congresso fazer essa correção de curso e sustar esse ato. E assim foi feito. E isso é uma decisão soberana e deve ser respeitada. Então, do ponto de vista da Constituição técnica, está certa a decisão do Congresso, e do ponto de vista da legitimidade de respeitar-se o Congresso, também o Executivo deveria, seja por uma razão ou outra, seja por uma questão técnica, seja por uma questão de respeitar o poder legislativo, o governo deveria recolher as suas armas, deveria, enfim, repensar os seus gastos e não o aumento de outros impostos. Muito obrigada, Marcília, pela análise aí, né? Desculpa te pedir de última hora para fazer um comentário rápido no fim, né? Mas, enfim, num assunto tão complexo, mas precisava que fosse rapidinho, porque está dando a hora do nosso programa aqui. E eu tinha dito ontem que eu ia dar um spoiler de hoje, que a gente tinha um recado importante,
porque a gente tem mesmo. Esse é o último Sem Rodeios em que eu estou aqui apresentando na bancada, porque a partir da próxima semana, quem vai cumprir esse papel de maneira muito melhor e mais grandiosa do que eu, com certeza, é minha amiga Mariana Braga, que já está aqui comigo na bancada. Vou passar a bola para ela então, para ela dar um oizinho aí para vocês e talvez explicar que a gente vai ter algumas mudanças aí no programa, enfim. Mas você já conhece a Mariana de longa data, né? Porque não só ela já esteve aqui na bancada do Sem Rodeios, como ela apresenta também o Entre Linhas, que vem coladinho aqui com a gente. Mas isso também muda a partir da próxima segunda-feira, né, Mari? Bom dia. Não, boa tarde. A gente tá bem doida aqui, as duas mães, né, malucas aqui. Mas enfim, Mari, vamos explicar então pro pessoal de casa o que a gente tem vindo por aí. Sim, nós mães, jornalistas, as duas bem loucas aqui, mas a gente sempre dando o melhor da gente aqui, né? A Rossana excelente desde o início aí do Sem Rodeios, desde quando eu tava fora, antes de voltar aqui pra Gazeta do Povo, acompanhando o excelente trabalho da Rossana. Mas agora ela vai ser nossa chefe, então ela tem outras missões aí. E aí eu assumo, então, essa parte do Sem Rodeios, que vai ser estendido agora. Então ele vai ser da 1h30 da tarde até as 4h30. Vai ser um Sem Rodeios mais entre linhas, então a gente vai misturar ali, inclusive, as equipes, vai ser uma equipe reforçada, portanto, de 2 programas, também trazendo aquele dinamismo do Entre Linhas, com entrevistas e tudo mais. Então a gente vai fazer um programão grande, a tarde toda aqui com vocês. Vai ser uma honra receber aí da excelente Rossana também essa missão de assumir o Sem Rodeios, né, que é o mais antigo, é o nosso programa veterano aqui na Gazeta do Povo, né, dos programas que a gente tem hoje na grade. Então é uma responsabilidade, né, agradeço demais aí a nossa chefia de confiar também a mim essa responsabilidade. E é uma honra substituir aí, receber o bastão da Rossana com esse time gigante de comentaristas que a gente tem aqui, e ainda incluindo o time de gigantes que a gente tem no Entre Linhas também, o Frederico Juncker, a Desirê Penhalba, nossos convidados frequentes. Então, muito obrigada, Rossana, também pela confiança aí de sempre, pela parceria no trabalho. A gente vai seguir juntas aí também, porque já te anunciei no 15 minutos também. Olha só, desculpa, Mari, vou falar olhando pra câmera aqui, porque eu tava conversando com o Vitor aqui, que é quem bota tudo isso aqui no ar, e eu nem combinei com ele, a tua câmera tava desligada, então tava a minha cara aqui enquanto você falava. Mas se você quiser dar um oi naquela câmera ali, E aí, a Mariana pessoal? tá aqui comigo na bancada, gente. Vou fazer um pedido de desculpa público pro Vitor aqui. Desculpa, Vitor, não te avisei, né? A gente tá bem louca, Dessa né? pegadinha que a gente armou pra ele. Mas é isso, então, quero agradecer publicamente aqui a Mariana por assumir esse papel. Eu vou para outras funções aqui ainda na Gazeta do Povo. Quero agradecer toda a equipe que teve comigo desde o começo, aí, quem me substituiu nesse período, porque, enfim, teve uma licença maternidade, teve férias, teve um monte de coisa, um monte de gente aqui também para continuar com esse programa no ar. Agradecer você que acompanhou a gente, né, desde o começo, agradecer nossos comentaristas que estão aqui com a gente também, para quem estava no começo, para quem veio no meio do caminho, para quem chegou agora nessa reta final. Jorge Serrão, que está aqui com a gente desde o início também, a Cris Grêmio, que começou junto com a gente, enfim, Marcília, Júlia Luci, que estão hoje aqui conosco, muito obrigada. Agradeço imensamente de coração por todo mundo que fez parte desse time, que passou por aqui, ao Lucas Lencin, que começou com a gente também, Rodrigo Sirpinski, o Vitor, que está hoje aqui comandando as nossas picapes aqui do Sem Rodeios. Então, muito obrigada, gente. Eu agradeço mesmo do fundo do coração, especialmente a você que está aí assistindo a gente todos os dias e contribuindo, enfim, curtindo a Gazeta do Povo, curtindo nossos vídeos no YouTube, porque a gente sempre pede a curtida, né? Os likes ajudam bastante, de verdade. Quero agradecer aqui, então, Serrão, publicamente, obrigada. Obrigada pela companhia esse tempo todo. Obrigada por hoje e até segunda-feira, Serrão, mas daí eu assistindo você, então. Com certeza absoluta. Para mim, vai ser uma troca de musa. Sai a musa morena, entra a musa loura. Mas a musa morena continua no bastidor trabalhando, então fico feliz e fico alegre. Quero só avisar para todo mundo, domingo, 13h, Lucas Saba e eu estaremos na cobertura da Gazeta do Povo, da manifestação de domingo em defesa da justiça no Brasil. Então, 13 horas, domingo, estamos juntos novamente. Contamos com a sua audiência, com a sua participação. Vai ser um grande prazer. E segunda, na nova modalidade do Sem Rodeios Estendido. Eu, como decano, aprovo, sigo o voto de todos os relatores e vamos em frente a arrebentar na audiência.
Gente, agora nesse tchau do Serrão, muito obrigada, meu querido Serrão. Deu tempo da gente ligar a câmera da Mari aí para ela dar um oizinho. Agora você ligar o nome da pessoa, né, Mari? Isso aí. Então, estarei com vocês já no Entre Linhas. Se vocês permanecerem nesse link, já serão redirecionados. Inclusive, o último Entre Linhas. Eu tenho um apego também ao nome Entre Linhas, a criação do programa, etc. Mas é tudo para um projeto maior, que o Sem Rodeios, com certeza, foi muito bem construído, especialmente através da Rossana, de outros nomes também, depois que trouxeram, que apoiaram, os meninos da técnica, enfim, todo um timaço que a gente tem na Gazeta do Povo. Vai ser uma honra levar adiante o Sem Rodeios também. Mas aproveite, então, para acompanhar o último Entre Linhas, hoje, agora, daqui a pouquinho, né, Rossana? É isso, já está acabando o Sem Rodeios e já vim o Entre Linhas. Quero agradecer agora também André Marcília. Muito obrigada pela companhia, hein, Marcília? Eu que agradeço, Rossana. É um prazer dividir essa bancada contigo. Sempre muito me envaidece fazer parte desse time e feliz de seguir fazendo o que você seguirá conosco, né? Agora em outras funções, mas conte sempre com a gente sempre contará contigo, e o público, eu não tenho a menor dúvida que também estarei atento aos seus passos. Obrigada, Marcília. Júlia Luci, muito obrigada, você também. A Júlia já não está mais aqui, não. Tudo bem, então. É isso, hoje é assim. Agradeço, então, a Júlia, mando um beijo para ela. Então, você já sabe, o Sem Rodeios está acabando por hoje. O programa volta na segunda-feira já com a Mariana Braga, mas já vem a Mari, então, com Entre Linhas. E eu me despeço aqui agradecendo mais uma vez. Muito obrigada.